Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. É com alegria que nós estamos começando mais uma lição neste dia abençoado que o Senhor nos preparou para juntos nessa manhã nós estudarmos a sua santa palavra. Feche os seus olhos, vamos orar para que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de nesta manhã nós nos reunirmos para aprender a sua palavra. Nós rogamos a Ti, ó Deus, fale conosco, nos ensine. Nós somos Teus filhos, Seus alunos e precisamos do Teu auxílio. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que vai falar sobre a salvação não é obra humana. Se os irmãos olharem na capa das suas lições, os irmãos verão que nesse trimestre nós estamos trabalhando o assunto da defesa da fé cristã. Como nós identificamos, combatemos heresias que são antigas, mas que aparecem hoje com uma nova roupagem, com nova aparência. Então, os meus amados irmãos têm percebido ao longo dessas últimas 10 lições que Deus tem falado profundamente conosco, nos tem alertado sobre certos perigos e heresias que se apresentam nos dias de hoje. Irmãos, o nosso textuário está em Tito, capítulo 3 e o versículo 5, que diz assim: não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A nossa verdade prática diz que a salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo, e não vem das obras humanas. A nossa leitura bíblica em classe, a leitura que nós faremos para auxiliar o entendimento do assunto de hoje, está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, dos versículos 10, do versículo 2, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 10. Então os irmãos juntamente comigo podem abrir a sua Bíblia ou, munidos de suas lições, ler comigo, porque ali na lição está dispostos os versículos. Diz assim, Efésios 2 e 1: e vos vivificou, estando vós em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glórias ao nome do Senhor. Meus irmãos, recebamos com alegria nessa manhã nosso irmão Nivaldo, é o nosso professor, e nós estaremos juntos aprendendo a palavra de Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, graças a Deus por esta manhã, a gente estamos juntos para aprendermos aqui na IBD Online, a lição de número 11 da Escola Bíblica Dominical. Uma lição importante para a nossa vida, para a nossa caminhada com Cristo, e tirarmos algumas dúvidas, que queiram, de uma forma ou de outra, criar sobre nós alguma descrição sobre a salvação na vida do homem. A nossa lição de hoje, ela fala: a salvação não é obra humana. Nós olhamos para essa lição muito importante. O homem, ele peca. O homem, ele desobedece a Deus. O homem, ele passa por um processo
totalmente fora do padrão que Deus providenciou para o homem. Então agora o pecado entra sobre o homem. E aí vem a nossa geração. Então atinge a todos, estão todos pecados. E destituídos estamos da glória de Deus. Romanos 3:23. Um dos fatos importantes de nós analisarmos que o homem estava sem direito à salvação. O homem estava sem direito à vida eterna. O homem estava caminhando para a perdição eterna, sem nenhum objetivo de libertação ou de salvação. Mas Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo, o amor de Deus. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que envia o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a nossa lição de hoje, ela fala: a salvação não é pela obra humana, a salvação não é pelo mérito humano. O homem, por si próprio, ele não tem condições nenhuma de se salvar ou de adquirir a salvação. Então a lição de hoje, ela nos traz algo importante. O nosso textual, ele diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Nós somos lavados, nós somos redimidos, nós somos regenerados, nós somos renovados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo de Deus gerou em nós essa lavagem, gerou em nós essa regeneração. E a verdade prática, ela diz: a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. O homem, então, por si próprio, ele não tem condições de se salvar, ele não tem condições de se libertar, ele só consegue essa libertação e a salvação na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enviado por Deus. Então nós temos aí a certeza e a convicção de que muitos ainda acham que por si próprio conseguem a salvação, ou pelas suas obras, ou pela sua boa ação, ou por você ser bonzinho, ou por nós isso, ou por nós aquilo. Não, a salvação, irmãos, ela é muito importante para nós, mas é um mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Por isso que nós temos que ter muito cuidado e também olhar por este lado e ver o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para conosco. Então a lição de hoje, ela nos mostra a importância de nós termos uma vida com Cristo e sabemos que há um contraste entre o estado espiritual da miséria e a restauração, a comunhão com Deus. Além disso, deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa agariar salvação por meio de seu próprio esforço, até mesmo se desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina, direta, por meio do Espírito Santo. Então essa é a nossa introdução, aonde com certeza, por nossas próprias vontades, nossos próprios desejos, nossos próprios esforços, nós não conseguiríamos de forma alguma alcançar ou desejar a salvação ou até mesmo a vida eterna. Por isso que é interessante nós termos cuidado e olharmos para a Bíblia com carinho, com amor, e ter muito cuidado com muitas coisas ensinadas por aí, né? Muitas coisas que mostram aí que não tem nada a ver com a base bíblica, a base da palavra de Deus. Então, nessa lição de hoje, nós vamos reafirmar a questão bíblica da salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Isso significa que a salvação se revela por meio da graça de Deus manifestada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ao mesmo tempo, também vamos analisar algumas versões a respeito da salvação que contradizem o ensino bíblico. Veremos o quanto essas visões soteriológicas distorcidas são prejudiciais à vida cristã e que por isso podem trazer muitos prejuízos para a nossa vida espiritual. Então muito cuidado com muitas coisas que ouvimos, com o achismo, com o legalismo, com muitas coisas por aí que se ensinam, e aí as pessoas acham que por meio da sua própria obra, por meio do seu povo ser bonzinho, eu ajudo com obras de caridade, eu ajudo o necessitado, eu ajudo aqueles que estão precisando, então eu vou conseguir a salvação, eu vou conseguir ser salvo, porque a salvação, ela na mente de alguns, é pelo que você faz, é pelo que você é, e não é isso. A salvação, ela só tem sentido quando nós reconhecemos
o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso libertador, aquele que morreu na cruz do Calvário e deu a vida por nós. Por isso temos que ter muito cuidado para que não entremos em contradições. Então é muito importante frisarmos isso. A nossa leitura bíblica em classe, ela mostra aí um assunto, a palavra muito importante para nós. Efésios capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10, né? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das trevas, do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nós desejados da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Então, isso que é importante nós frisarmos, né? A salvação sobre a graça de Deus, que é o primeiro tópico, a descrição do estado espiritual, o versículo 1 até o 3 que nós acabamos de ler, o relato da condição pecaminosa da natureza humana, confirma a extensão da corrupção do gênero humano, estudado na lição anterior. O apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado, mortos em ofensas, pecado, andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das trevas do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Andávamos nos desejos da nossa carne, éramos por natureza filho da ira, e uma triste fotografia da raça humana. Então todos nós estamos longe de Deus, afastados do Senhor, não tínhamos comunhão com Ele. O pecado separa o homem de Deus. Quando nós olhamos para o texto de Isaías 59, versículo 2, nós vamos ver algo importante ali dizendo: mas a vossa iniquidade faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vós não o ouçam. Então o pecado do ser humano faz separação, o pecado faz separação entre o homem e Deus. Não tem comunhão, não tem intimidade, não tem diálogo, não tem reconhecimento, não tem gratidão, porque o homem está no seu pecado e aí não reconhece a Deus como seu Senhor, como seu Salvador. Mas é importante frisar que nós fomos regenerados pelo poder de Cristo. E o versículo 4 diz: mas Deus que é rico, que é o Efésios 2 e 4, mas Deus que é rico em misericórdia, pelo seu amor com que nos amou. Então, o amor de Deus, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por si próprio, o homem não consegue a salvação, mas somente através da graça, através de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, o homem estava por morte espiritual. A Bíblia quer dizer que a humanidade, cada caída, está separada de Deus, e não significa aniquilação espiritual total. Ainda há esperança, porque há um Deus Todo-Poderoso que envia o seu Filho, que dá ao homem direito, que dá ao homem uma posição de escolher com quem você quer estar na eternidade, com Cristo ou sem Cristo. Então não está perdido. O nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus grande. Então o homem, ele está caído pelos seus pecados, separado de Deus, mas agora Jesus vem, enviado por Deus, para que possa resgatar o homem dessa decadência, desse estado caído, desse estado deprimido, desse estado que é sujo pelo pecado. E o Senhor Jesus veio para nos libertar, para nos purificar, para nos transformar e para nos dar o direito da vida eterna. Então, quando nós olhamos para o primeiro tópico, a descrição do estado humano caído, a descrição do estado humano sem nenhuma condições, a descrição do estado humano sujo, deprimido, doente, espiritualmente falando, e por que não falando fisicamente também. Então todo o sentido do homem estava sem qualquer vontade de ser salvo por causa do pecado, mas Jesus veio para dar o direito ao homem à escolha
de buscar ao Senhor e alcançar, então, a salvação em Cristo. Então, nós estava, primeiro, a descrição do estado espiritual humano. Segundo, mortos em ofensas e pecados, ou seja, a expressão e vos vivificou juntamente com Cristo, revela a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus. Então, a graça do Senhor, a graça que vem sobre as nossas vidas, que é através de Jesus Cristo, que nos deu esse direito de alcançarmos a salvação. Então, o homem por si próprio, ele não consegue alcançar a salvação. Então, não há mais algo que precisa ser esclarecido, mas há algo que precisa ser esclarecido. A expressão mortos em ofensas e pecado, e mortos em nossas ofensas, não deve ser entendida literalmente por se tratar de uma metáfora, uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual por morte espiritual. A Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus, e não significa aniquilação espiritual total, ainda a esperança. O Filho de Deus veio para salvar e libertar o homem de todo o mal, de todo o pecado, de toda a sujeira, de toda a imundícia. Então, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, em nossas próprias sujeiras do pecado do homem, mas Jesus veio para libertar, para poder transformar o homem e dar ao homem a certeza e a garantia do direito da salvação. A exegese dos versículos 8 e 10, que é o terceiro tópico, essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com ajuda humana ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. O termo graça significa literalmente favor imerecido, o favor divino do qual não somos merecedores. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, e não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa ou uma boa exegese esclarece que a expressão, isto é, o dom de Deus, se refere à salvação pela graça e não à fé, como afirma o respeitado erudito da língua grega, A.T. Robson. A graça é a parte de Deus, a fé e de nosso modo, como dizia Norman Geisler. A fé é o meio e a salvação, e o fim. O meio vem antes do fim. Então, a graça de Deus, favor imerecido. Jesus veio, enviado por Deus, para que salvasse a humanidade, para que restaurasse o homem de seu pecado. E quando nós olhamos para o Salmo de número 100, o Salmo de número 146 e o versículo de número 3, nós vimos sobre isso. Salmo de número 146 e o versículo de número 3, que diz assim, Salmo de número 146 e o versículo 3, que diz assim: não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. A salvação, irmãos, não é do homem, não é de pessoas, não é de príncipe, mas a salvação é mérito de nosso Senhor e de nosso Salvador, Jesus Cristo. A salvação que vem para a nossa vida não vem do mérito do homem. No Salmo 49, versículos 7 e 8, diz assim: nenhum deles, de modo algum, pode redimir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Qualquer recurso humano, qualquer recurso de pessoas se esgotariam para alcançar a salvação. Os irmãos vejam aí que quando a pessoa é cometida por uma doença gravíssima, e os recursos que ele tem, que ele gasta, já não é suficiente. Agora você imagina, já não é suficiente, né? Não é suficiente. Agora imagine a questão da salvação, a questão da vida eterna, a questão da libertação, da salvação em Cristo. Então, somente Jesus poderia, através do seu amor, nos dar essa libertação, essa cura. Então, nós somos favorecidos pelo favor imerecido, o favor divino, o qual não somos merecedores, não tínhamos direito nenhum por causa do pecado, mas a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, que nós possamos saber que a salvação
descreve o real estado do ser humano, caído em pecado de ofensas. Por isso, só a graça de Deus pode salvar o ser humano. Só a graça de Deus pode reconstituir o homem a ter uma vida com Cristo e uma salvação. Então, as Escrituras, elas ensinam que toda a humanidade está manchada e corrompida pelo pecado, por causa do pecado de nossos antepassados, Adão e de Eva. Romanos capítulo 5, versículo 12 até o 21, como porque nós mesmos somos todos pecadores, Deus, com o seu justo juízo, não pode ignorar o pecado e não fará, uma vez que o pecado viola a sua natureza e traz destruição para o mundo perfeito que ele criou. Então está aí uma explicação bem importante para nós poder entender que o nosso Deus é um Deus santo. Então, ele é um Deus poderoso. Então, Deus, como seu justo juiz, não pode ignorar o pecado e não fará, uma vez que o pecado viola a sua natureza, porque Deus não tem pecado, Deus não pecou, Deus não peca e nunca vai pecar, porque ele é um Deus santo. Então, que nós possamos entender esta parte, a salvação sobre a graça de Deus. As soteriologias inadequadas na antiguidade. Vamos ver aqui, nesse segundo tópico, algo importantes para que combatemos algumas heresias, algumas formas que nós ouvimos por aí, ou você ouve por aí, que mostra que a salvação é de outro meio ou de outra forma. Os recarnacionalistas, como termos soteriologia, nos referimos aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. Cuidado com esses ensinos aí, heréticos, a qual levam-nos a outros pensamentos ou outras afirmações. O primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade, originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo e no sikhismo, e defendia pelo Hare Krishna, kardecista e muitos outros. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo, até que esse ciclo da rota de renascimento para de girar. Em resumo, a salvação pelos seus próprios esforços, sem Jesus. Trata-se de uma crença antibíblica. Os irmãos estão entendendo? Que não precisa, é uma evolução, que não precisa da salvação, pelos seus próprios esforços. E nós vemos aqui, que podemos gastar todas as nossas economias, todos os nossos recursos, que nós não vamos conseguir, porque a salvação, ela vem de Deus para a nossa vida, é um ato da graça de Deus para a nossa vida. Então, o que nós precisamos ter cuidado hoje com essas heresias, e no Salmo de número 78, e o versículo 39, nos deixa bem claro isso. O Salmo de número 78, e o versículo de número 39, Salmo 78, e o versículo de número 39. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 78, e o versículo de número 9. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. O Salmo de número 78 e 39 mostra que por mais que nós temos força, por mais que nós queremos alcançar algo, não vamos conseguir. Por quê? Porque as nossas forças, irmãos, ela é pouca. As nossas forças não vão nos dar força de alcançar. Não guardaram o conceito de Deus e recusaram andar na sua lei. Quando nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira, do nosso pensamento, nós não temos êxito nenhum. Então nós temos que ter muito cuidado para não acharmos que a salvação é porque somos bonzinhos, pelo nosso próprio esforço, e sem tratar
de Jesus, ou seja, trata-se de uma crença antibíblica, um pensamento fora dos padrões da Bíblia. Sabemos da existência do mal proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir forças com Deus. Nós temos que ter muito cuidado com essas heresias, com esses enganos que tem por aí. Os jaricionistas é o nome dado aos legalistas judaizantes, opositores do apóstolo Paulo, na província da Galáxias. Gálatas 1:7. Esses judeus, convertidos ao cristianismo, queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. Atos 15:1. A verdade bíblica é que, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Gálatas 2:16. Então não há como a gente afirmar e dizer que pela lei, igual aqui os geracionistas, né? Geracionistas, em nome dado aos legalistas judaizantes, que foram opostores do apóstolo Paulo. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios observassem a lei de Moisés. Os irmãos conhecem e sabem muito bem que eles viviam debaixo da lei e não debaixo da graça que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os gnósticos, no campo soteriológicos, eles apregoavam uma visão dualista do universo. O maniqueísmo, o que é isso? Fundado por Nani, na Pérsia atual, Irã. Seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz. Os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Deste modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e dos seus poderes predatórios, e essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico. Gnosis, uma espécie de iluminação espiritual liberada aos espíritos. Aos demais são pessoas materiais e não podem receber este conhecimento. De fato, sabemos da existência do mal proveniente de Satanás, mas não podemos admitir que o diabo tenha poder suficiente para medir forças com Deus e o seu Filho, Jesus Cristo. Não tem condições. Nem de mencionar aqui a aparência, a salvação é para todas as pessoas que creem em Cristo. Então, esses gnósticos aqui, eles tinham ali um entendimento, né, que a pessoa lutava pelo seu domínio, pelo próprio domínio da natureza e pelo próprio ser humano, de modo que o ser humano, para ser salvo, precisa libertar da prisão do mundo e de seus poderes plenários. Meu Deus, a salvação está em Cristo, a salvação está em Jesus. Então, os soteriologias inadequadas na antiguidade passam pela reencarnacionalista, geracionista e gnósticas. Então, quer dizer, essas heresias caem por terra. O nosso Deus, ele é fiel. O nosso Deus, ele é verdadeiro. Ele envia o seu Filho para salvar a humanidade. Este amor tão grande que Jesus tem para o homem. Então, cai por terra todas essas heresias aqui, fundamentadas, dizendo que o homem, por sua própria força, por seu próprio desejo, ou por uma força mística, ou por outras coisas que vêm aí querendo nos enganar, não há salvação. Não tem como o homem chegar até Deus se não for por intermédio de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, através de Jesus, o nosso Senhor, que nós alcançamos a salvação para a nossa vida, a salvação para a nossa casa, a salvação para a nossa família. Então, é muito perigoso essas heresias, a encarnação, né, dizendo que o homem aí morre, depois reencarna, depois volta, e aí por diante, tantas coisas, e mostrando que a salvação ela é pelas obras, ela é por aquilo que você, pelo evolutivo, pelo ciclo da roda, e assim por diante, pelo próprio esforço, né, que cada um tem. Não, irmão, a salvação não é pelo esforço humano, não é pela obra humana, não é por aquilo que o homem tem, mas a salvação é através de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Deus,
que nos salvou e que nos dá graça. Então a fé em Jesus é suficiente para a nossa salvação. E por isso que nós temos que ter muito cuidado com essas heresias, com essas fórmulas por aí que querem trazer uma renovação, trazer uma explicação diferente, aonde não tem base bíblica. Romanos, capítulo 5, e versículo 1 diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É somente em Jesus, é somente em Deus a justificação pela fé, e também sendo justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não pela obra, pelo merecimento do próprio homem, mas pela graça de Deus que nos foi dada, pela graça do Senhor que nos dá essa oportunidade de alcançarmos a nossa salvação. E quando eu olho para isso, irmão, a graça do Senhor, né? A palavra do Senhor, Paulo escreve a Tito, capítulo 2 e versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos, resumindo a impiedade e a concupiscência mundana. Vivemos neste mundo presente século, sóbrio, justa e piedade, aguardando a bem-aventurante esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, a qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Oh, glória! É isso que nosso Senhor Jesus veio, trazer a salvação a todo mundo. Não, é só um pouquinho que vai ser salvo, daqui a pouco nós vamos entrar aqui em algumas heresias também. O terceiro tópico, as soteriologias inadequadas de hoje, o islamismo. Segundo essa religião, se as boas ações superarem as más, tal pessoa irá para o paraíso. Olha só, se você fazer coisas boas, você vai alcançar a salvação e ir para o paraíso. O Alcorão, né, eles ensinam que ainda que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos, que Alá não ama os agressores, que Alá não ama nenhum ingrato pecador. Esta é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores. Na concepção do islamismo, não há necessidade de expiação, logo, não existe salvação como o sistema cristão. A salvação no contexto deles é por mérito pelas obras, mas à luz da Bíblia, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento que passa a crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessa publicamente o nome de Jesus. Oh, glória! Romanos, capítulo de número 10, versículo 9 e versículo de número 10. Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, diz assim: ao saber-se com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que o coração que crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a vossa salvação. Se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a imundícia, de todo o mal. 1 João 1 e 9. Então, essa é a forma de como nós alcançamos, não pelas obras, não porque eu ajudo as pessoas, não porque eu ajudo as pessoas necessitadas com as minhas obras, com as minhas caridades. Não, a salvação não é por isso. A salvação ela é pelo nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso salvação, como nosso Salvador, e a nossa boca confessar que nós somos pecadores, mas através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, nós alcançamos a salvação, nós alcançamos a libertação, né, para a nossa vida. E com certeza, o versículo de número 4, de Efésios 2 e 4, mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda
ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que se ninguém glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a qual Deus preparou para que andássemos nela. Efésios capítulo 2, 5, 6, 7, 8 e 9 e 10, que lemos aqui para confirmar que pelas obras nós não conseguimos nada. Segundo, as testemunhas de Jeová. A salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa delas, ou seja, no próprio símbolo da igreja. Diferente do que ensina a Bíblia, no João capítulo 14, e versículo de número 6, fala algo importante para nós. João 14 e 6. João 14 e 6. Eu vou ler para a gente poder ter essa confirmação. Não se turbe o vosso. João 14 e 6, né? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me conheceste a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e tende visto. O 8, e disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: eu estou tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? E quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz, tu mostra o Pai. Então, se nós reconhecemos a Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, Felipe tem o privilégio de conhecer a Jesus pessoalmente, mas nós conhecemos pela graça, pelo poder, pelo seu amor, pela sua palavra, que nós lemos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós cremos em Jesus Cristo como o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, as testemunhas de Jeová, e eles ensinam que existe dois grupos de salvos: um que tem direito ao céu, restrito a 144 mil, a classe dos ungidos, e o outro grupo, a classe da grande multidão, e a que vai herdar a terra, segundo a teologia do movimento. Seus teólogos ensinam que as testemunhas de Jeová, que pertencem à classe de grande multidão, não são filhos de Deus, e não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo. Jesus não é o mediador delas nem tem esperança de salvação. A Bíblia nos ensina que não existe Cristo sem o Espírito Santo, Romanos 8 e 9, mas todos quantos o receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, João 1 e 12. Então, esse negócio aí de que só 144 mil, que são as 12 tribos, né, de Israel, e o versículo que nós lemos em João 14, diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito, pois vou preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, mesmo para que onde eu esteja, estejais vós também. Então, não tem esse negócio que a salvação é para uns, a salvação é para... Não, a salvação é para todos. O modernismo, os mormons creem numa salvação geral, em que os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação, e numa expectativa individual, em que a salvação é obtida pela fé em Jesus, pela fé em Jesus e pela obediência às leis e a ordenâncias. Eles consideram ordenanças, segundo o artigo 3 e 4 da regra da fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão, imposição de mão. Não há outros requisitos. Um deles é aceitar José Smith, o seu fundador, né, Júnior, como porta-voz de Deus. Tal ensino, no entanto,
diversa escritura, pois elas nos ensinam que o Senhor Jesus não precisa de qual Salvador. A Bíblia ensina que Ele é o único Salvador. João 14,6, nós lemos, Atos 4,12. A salvação não é por mérito humano. Ninguém pode ser salvo pelas obras, mas somente pela fé, mediante a fé. Tito 3,5 e Efésios 2, 8 e 9. Existe apenas um Salvador, uma salvação, e esta está à disposição de todos aos seres humanos, que é Cristo Jesus. Tito 2:11, a graça de Deus para todos os homens, todos aqueles que têm a Cristo como seu Salvador. Então, a salvação, irmãos, ela é pela graça e não pela obra humana. Então, o iranismo, a testemunha de Jeová e o mormonismo apresentam uma doutrina da salvação inadequada em nossos dias. Muito cuidado com essas heresias, muito cuidado com essas palavras que não tem base nenhuma, não tem fortalecimento nenhum. Então, entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus. E isso é um ato soberano da graça e bondade e a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Mateus 2:4. Graça não é mérito e nem ato de um pecador receber a dádiva divina e se constituir. Graça não é mérito e nem ato de um pecador receber a dádiva divina se constitui mérito pessoal, mas Deus disponibilizou a sua graça para que todos os seres humanos, e não para um poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos, é a nossa conclusão da nossa lição de hoje. A salvação é a todos, para todos aqueles que se arrependem, que reconhecem Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. A morte de Cristo na cruz do Calvário, Ele morreu para que eu e você pudéssemos ter a salvação, ter a vida eterna com Ele. Não é mérito do homem, o homem não consegue por si próprio, vou repetir, alcançar a salvação. Então, muito cuidado com as heresias de hoje, com esses pensamentos, com essas bases falsas, aí que não tem estrutura nenhuma. Eles sustentam essas afirmações errôneas, que não tem base bíblica, que não tem base nenhuma, para que possamos combater somente através da palavra de Deus, que é a verdade, que é a poderosa e corrige todos esses erros a qual nós vimos aí. Então, muito cuidado, porque a salvação não é obra humana. A salvação não vem do homem, mas a salvação ela é um mérito de Deus, que enviou o seu Filho para nos salvar e para nos transformar e para nos dar a vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus te guarda, que Deus te livre e que você possa entender que a salvação não é por obras, mas é para reconhecer Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador e andar na sua palavra, na sua santidade, sermos filhos de Deus e alcançarmos a vida eterna. Que Deus te abençoe, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Como é maravilhoso nós estudarmos a palavra de Deus, compreendermos esses assuntos, recebermos de Deus essa instrução. É um grande privilégio. Sinta-se agradecido, privilegiado pela oportunidade que você teve hoje de aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Meus amados irmãos, nós estamos caminhando para o final da nossa aula, mas alguns recadinhos se fazem importantes. O primeiro, que nós que somos alunos da Escola Bíblica Dominical, também podemos contribuir com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Você que ama a palavra de Deus sabe que o Senhor tem bênçãos reservadas para aqueles que retribuem com gratidão ao Senhor através de seus dízimos, de suas ofertas. Então os irmãos estão vendo passar aqui embaixo os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix para facilitar, e ali os irmãos podem enviar uma oferta abençoando a obra de Deus, a obra missionária. Eu tenho certeza que Deus há de recompensar aqueles que se desprendem dessa forma e contribuem para o sustento da obra de Deus. Também, irmãos, fazendo um convite aos meus amados irmãos que às vezes nos acompanham aqui na nossa Escola Bíblica Dominical online, mas que ainda não frequentaram, não participaram de um culto, até mesmo da Escola Bíblica Dominical presencialmente. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, faça-nos uma visita. Nós temos aqui em nosso templo sede
cultos toda terça-feira, toda quinta, todo domingo também. A partir das 5:30 da tarde nós temos cultos aqui em nossa sede. Mas também nas nossas igrejas, né, nos bairros da nossa cidade, os irmãos podem ali também frequentar. Nós temos igrejas no Jardim Esperança, na Vila Pereira, no Jardim Santa Rosa, Paraíso, Nova Cidade, Buscardi, Bosque, Cardim, Primavera e assim por diante. Nós temos igrejas em muitos dos bairros da nossa cidade e vai ser um prazer recebê-lo em um culto onde você receberá uma instrução da parte de Deus e com certeza vai sair com seu coração alegre. Além disso, em todas as nossas igrejas, no domingo pela manhã, a partir das 8h30, você pode frequentar a escola bíblica dominical. Levar a sua lição, se você não possui ainda, vá em uma das nossas igrejas, faça o seu pedido e ali você pode, de maneira presencial, junto com os nossos pastores, professores, com toda a igreja, aprender a palavra de Deus. Nós temos classes a partir do berçário até para a terceira idade. Toda a grade de idades está assistida pela Escola Bíblica Dominical e você pode então participar, levar seus filhos, netos, toda a sua família para aprender a palavra de Deus. Então, que Deus o abençoe, nós continuaremos aqui servindo ao Senhor e nesse momento faremos uma oração de gratidão a Deus por esta aula tão maravilhosa que Deus nos deu, por este dia tão abençoado, que você tenha uma tarde, um dia, uma noite abençoada, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Oramos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu. Senhor, nos ajuda a colocar em prática estes ensinos. Senhor, nos ajuda a sermos fiéis à Tua palavra, a honrarmos a Tua presença, a levarmos o Teu nome como luz para este mundo. Pai, nós pedimos, abençoe a cada um de nós, a Tua igreja, a cada professor, professora, a cada aluno, cada irmão e irmã que, Senhor, tem o desejo de aprender a Tua palavra. Nós pedimos, ser conosco, sempre nos ensinando, nos ajudando, é o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, nós nos vemos daqui uma semana em mais uma escola bíblica dominical, que os irmãos já sabem, né? É a maior escola do mundo. Deus te abençoe.